Paz do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, para mim é uma alegria muito grande poder nessa oportunidade, dia 29 de março de 2020, me dirigir a vocês, poder entrar um pouco dentro da casa de vocês. E a minha intenção, irmãos, como pastor de vocês, irmãos amados aqui da Igreja Bíblica Evangelho da Graça, a minha intenção é trazer uma palavra de edificação para vocês. E todos aqueles que tiveram a oportunidade de ver esse vídeo, um forte abraço também, que Deus os abençoe em Cristo. Também para mim é uma alegria poder entrar aí, tá bom, na sua casa, poder ter a oportunidade de trazer uma palavra que possa também produzir edificação na sua vida. Eu quero nesse momento fazer uma oração, e após essa oração eu quero ler com vocês Tiago, capítulo 1, do versículo de número 2 ao versículo de número 4, tá bom? Onde o Senhor tem uma palavra para nós aqui nessa oportunidade. Oremos. Soberano Deus, diante da Tua presença que é santa, que é eterna, em Cristo Jesus, ó Deus, nós nos aproximamos de Ti, Pai. Somos pecadores por natureza, Deus. Ó Deus, nós não podemos nos aproximar de Ti se não for por meio de Cristo. Foi Ele, meu Deus, que foi à cruz para nos substituir, Senhor, para morrer a nossa morte. Ó Deus, com o sangue dele, ele satisfez a tua justiça, quitou, cancelou a nossa dívida, Senhor. Ó Deus, ele pagou o preço do nosso resgate, ele nos purificou de toda imundícia e pelo sangue dele ele nos aproximou de ti, Pai. E é nele, Deus, por intermédio dele que eu venho a ti agora, dizer-te, ó Deus, glórias a ti por quem tu és e por tudo que fazes. Obrigado por nos alcançar em Cristo e nos tornar povo do Senhor, ó Deus. Senhor, que a Tua mão poderosa esteja sobre nós continuamente, nos dirigindo, nos guiando nesses tempos, ó Senhor, de dificuldade, Pai. Ó Deus eterno e santo, nos dá sabedoria e discernimento para vivermos nesta atual conjuntura, neste momento, Senhor Deus, de provação, Senhor. Ó grande Deus, nos ilumina para que possamos então, ó Deus, ouvir a Tua voz a partir das Escrituras. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos, Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso de número 4. Diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Até aqui, queridos irmãos. Pois muito bem, queridos irmãos, estamos vivendo dias de provação, independentemente de como você interpreta esse momento. O fato é que se nós considerarmos algumas situações reais e concretas, nós vamos observar que nós, o povo de Deus, estamos lidando com um momento de provação. Nós estamos lidando com a questão do isolamento social, que é uma realidade conforme a recomendação das autoridades médicas, independentemente de quem concorda ou discorda, estamos lidando com isso. Estamos lidando também com a questão de não podermos nos reunir fisicamente, claro que para um bom propósito, de forma legítima. Nós não estamos podendo nos reunir fisicamente para cultuar ao Senhor de forma presencial, nas nossas construções que foram feitas, para a igreja se reunir, ou seja, nos nossos locais de culto, melhor dizendo, locais que foram construídos para reunir o povo de Deus. Pois bem, queridos, esse é o momento, e nesse momento é muito importante que nós vejamos que o mito de um evangelho triunfalista, ele cai por terra totalmente, tá? Porque esse evangelho que prega um triunfalismo, isso proveniente principalmente da confissão positiva, teologia da prosperidade, e esse movimento recente agora, que é o movimento coaching. Então todo esse momento agora, todos esses movimentos, melhor dizendo agora, eles caem por terra, diante do cenário, da conjuntura que nós estamos agora vivenciando. E esse texto sagrado, queridos irmãos, ele nos aponta para a realidade da vida cristã, tá? Em que essa
essa realidade, ela condiz ao sofrimento, à dor, à aflição. Tá? Então Tiago aqui, ele vai tratar sobre isso, a realidade na vida cristã das provações. E ele vai nos mostrar que estas provações, elas são passageiras, elas são variadas, né? E elas variam tanto em formas como em intensidade, grau, certo? Porém, Tiago vai nos dizer que há uma razão em meio ao sofrimento que atravessamos para nós nos alegrarmos. Para nós nos alegrarmos. É porque é através das provações que Deus vai produzir o caráter de Cristo em nós, que Deus vai produzir em nós a maturidade espiritual. Quando Tiago escreve esse texto, queridos, nós precisamos considerar que ele está escrevendo para um público, tá? Para irmãos que após o martírio de Estevão, eles se espalham, tá? Por regiões diversas, distintas do Império Romano. Isso está registrado de forma precisa no capítulo de número 12 de Atos dos Apóstolos. Tá? Eles se dispersam, eles se espalham. Tiago, por ter um coração pastoral, ele escreve essa breve epístola universal de forma muito prática, dando conselhos práticos. E entre todos os conselhos práticos que Tiago deixa aqui para este povo, que está disperso agora, Tiago vai orientá-los, aconselhá-los a reagir de uma forma que Deus seja glorificado naquele momento de suas vidas, já que eles estavam sendo provados. Porque, pense comigo, eles se espalham, eles se dispersam. Certamente eles deixam para trás casa, certamente eles deixam para trás uma história de vida, certamente eles deixam para trás, quem sabe, até mesmo familiares, entre outras coisas. E eles vão para um lugar, quem sabe, distante, talvez sem pessoas conhecidas, sem amigos e até mesmo, podemos aqui dizer acertadamente, locais onde ainda não haviam crentes, não haviam igrejas e eles também não tinham pastores. Inicialmente, no momento dessa dispersão, não foi fácil. E Tiago, sabendo da realidade do sofrimento que esses irmãos estavam passando, e além de tudo que eu disse, a possibilidade de um martírio era real naqueles dias, porque havia perseguições localizadas dentro do Império Romano, e isso poderia certamente chegar a algum deles, né? Melhor dizendo, a alguns deles. Então Tiago escreve para esses irmãos para mostrar que diante do cenário de sofrimento que era real para eles, sofrimento que os tocava de forma direta, então Tiago vai dizer, vocês têm motivo de se alegrarem. Vocês têm motivo para se alegrarem nesta situação que vocês estão atravessando. Então vamos observar aqui o que Deus tem a nos dizer através do escrito de Tiago, uma vez que ele escreveu sob a inspiração do Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que nós precisamos considerar está no verso de número 2, a realidade das provações. Tiago diz assim, né? Olha a expressão, o passardes por várias provações. Nesta expressão que está na parte B do verso de número 2, o que temos aí? O que temos aqui é Tiago falando sobre a realidade das provações. Então eles estão vivendo aquilo, e Tiago, ele está simplesmente reconhecendo que aquilo é uma realidade que faz parte da vida cristã. Desse outro lado do céu, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, que é o espaço, né, que a Bíblia o denomina como última hora, todo esse espaço de tempo que a igreja está palmilhando, nós precisamos entender que ele será marcado por lutas, adversidades, perseguições, até que chegue o grande dia em que o Senhor nos levará para a nossa casa. Queridos, essa realidade, tá? Observa, ela primeiramente foi apontada por Cristo. Veja, por exemplo, João 16:33. Tiago está em total consonância com Cristo. Quando Cristo vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então você vê comigo que Tiago está em consonância com Cristo e com os demais apóstolos. Essa é a realidade que todos os escritores do Novo Testamento vão apontar
um caminho espinhoso. Esse é o caminho que a igreja trilha desse outro lado do céu. É essa a realidade. Inegavelmente, nós vivemos a teologia da cruz. E infelizmente, nós vemos aí que muitas pessoas têm sido capturadas pela mentira da confissão positiva, da teologia da prosperidade. E buscam então viver uma realidade totalmente ilusória, né? Que é um tipo de cristianismo triunfalista. A gente vê isso nas pregações, e não são pregações apenas de igrejas como Universal, como Mundial do Poder de Deus, entre outras aí que você sabe. Não são apenas essas. Tem muitas igrejas, tá? Mesmo dentro de grandes denominações, em que dentro dessas denominações existe seriedade, ali dentro tem muita gente capturada pela teologia da prosperidade. E até mesmo cristãos que estão dentro de igrejas históricas, às vezes, já foram capturados pela teologia da prosperidade. Às vezes, apesar da seriedade do seu pastor local. Porque muitas das vezes liga a televisão e está lá o televangelista, né? Está lá o televangelista lá, né? Nós temos vários televangelistas ali, né? Pregadores coaching atuais e os pregadores da confissão positiva, os mais antigos, todos eles estão lá na televisão, proferindo mentiras, proferindo palavras de engano, aonde eles têm algumas, né, referências bíblicas, e eles pegam essas referências bíblicas, torcem essas referências bíblicas, mesclam ela com muitas mentiras, e ali eles apresentam o engodo satânico, o engano. Quantas pessoas estão enganadas? Então, este momento em que nós estamos atravessando, em que nós estamos sendo testados, provados pelo Senhor, há coisas positivas acontecendo, e uma delas é que essas teologias todas estão caindo por terra. E esses pregadores da prosperidade, tá? Todos eles que pastoreiam ovelhas que eles não conhecem o nome, não sabem o rosto, a identidade, a tendência deles certamente é desaparecerem nesses momentos. E Deus, de fato, pode fazer com que, num momento como esse, se levantem os verdadeiros pastores que estão motivados a pastorear para a glória de Deus e não pensando em sua conta bancária. Porque quantos pastores, se essa situação se aprofundar, se ela se agravar, se ela for nessa direção, quantos pastores vão padecer necessidade porque vivem, querendo ou não, de ajuda dos irmãos, né? Seus salários são com base na oferta, na contribuição voluntária, com o amor que os irmãos fazem. Então, nesse momento, os verdadeiros pastores vão continuar pregando, vão continuar ensinando, mas os falsos pastores são aquele tipo de gente que ama apenas o dinheiro, eles são mercenários, eles abandonam na hora da dificuldade o seu rebanho. Então, esse momento ele também tem aí coisas muito boas, muito positiva, tá? Então essas teologias falsas já estão caindo, estão se mostrando cada dia mais, né? Vamos assim dizer, pervertidas, né? Antibíblicas, e é bom que muitas pessoas vão abrir os olhos agora. Muitas pessoas vão abrir os olhos, porque esse evangelho triunfalista, de que agora é só vitória, a prova acabou, isso não condiz com a realidade. Tiago está dizendo, passardes por várias provações. Provações é uma realidade que faz parte da vida cristã. Faz parte da vida cristã, meus queridos irmãos. Então, agora observa que essa realidade, ela varia, porque Tiago fala, né? Várias provações. A palavra várias aqui, provações, que está no plural, aponta para uma diversidade de dificuldades que o povo de Deus pode enfrentar. Então nós temos em comum a realidade da quarentena, do isolamento social, de não podermos nos reunir presencialmente na igreja, mas cada um de nós estamos lidando com provações dentro desse contexto que difere entre mim e você, entre nós, existem situações diferentes, de dificuldades e provações que nós estamos lidando. Então, Tiago fala sobre isso aqui, quando ele utiliza a expressão várias provações. Agora, Tiago nos mostra que essas provações elas são passageiras. Por que passageiras? Veja a expressão, o passardes. É algo que nós atravessamos. Esta situação ela não vai permanecer. Eu não sei quando, eu não sei como, mas o certo é
que a provação passa. Você precisa ter essa palavra fincada na sua alma, você precisa crer nisso e você precisa estar certo que a mão soberana de Deus, em algum momento, vai colocar um ponto final nesse momento em que nós temos que lidar com essa situação onde esse vírus avança e para alguns ele não é tão letal, mas para outros ele é letal. E isso, como nós somos povo de Deus e amamos o nosso semelhante, então independentemente, você está entendendo? De idade, independentemente se a pessoa é do grupo de risco, quando nós amamos o nosso próximo, amamos o nosso semelhante. E é mais uma doença que vem, né, para atingir pessoas, então não temos como sorrir para isso. Não temos como sorrir para esse tipo de situação. Mas o que nós podemos dizer é que esse momento de proliferação, né, essa cadeia de transmissão em massa que está tendo aí, né, em vários locais do mundo, é certo que esse momento ele vai passar. Eu acredito, não sei quando, mas eu acredito piamente, né, que esse momento será superado e isso ficará para nós como vamos assim dizer, um momento da história. Agora vamos pensar comigo outra coisa importante que Tiago coloca aqui na sua carta, que ele dirige aos irmãos que estão sendo provados. Ele vira para aqueles irmãos que, como eu já disse a vocês, estão lidando com diversos tipos de sofrimento, tá? Porque eles se espalham por diversos lugares do Império Romano. E o que acontece? Ele vira para esses irmãos agora e diz assim: tende por motivo de toda alegria. Irmãos, entenda, Tiago, o meio-irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós trilhamos por essa linha de entendimento, de que o autor dessa carta é o meio-irmão de Cristo. Entenda que ele tem um coração pastoral cheio de amor para com este povo, ele não está brincando com a cara deste povo. Só que o que ele diz soa de forma antagônica aos ouvidos dos falsos crentes das pessoas do mundo. Isso gera um contrassenso nas pessoas que não são cristãs. E nos falsos crentes, aquelas pessoas que estão dentro da igreja tentando barganhar com Deus, que estão tentando ter uma relação de interesse com Deus, para se dar bem, tirar proveito. Para essas pessoas, para as pessoas do mundo, isso soa de forma estranha. Porque entenda, realmente a dor faz chorar, as dificuldades trazem lamento. É bem verdade que a dor em si mesma ela não vai produzir alegria nenhuma. Mas precisamos entender o que Tiago está dizendo aqui. O que Tiago está dizendo aqui é que eles precisam se alegrar não pela dor em si, mas por aquilo que a dor, o sofrimento e a dificuldade irá produzir em suas vidas. Deus usa o sofrimento como uma ferramenta para fazer aflorar em nós o melhor. O projeto de Deus, tá, é usar soberanamente as circunstâncias difíceis para formar o caráter de Cristo em nós. O projeto de Deus não tem a ver com compra de casa, de carro. O projeto de Deus não tem a ver com ascensão profissional, financeira. O projeto de Deus para nós, ele repercute na eternidade. Deus quer formar em nós o caráter de Cristo. A queda borrou a imagem de Deus no homem. E o homem agora, então, através de Cristo, ele pode ser restaurado à comunhão com Deus. E agora, então, o Espírito de Deus, através da palavra, começa a entalhar o caráter de Cristo em nós. E Deus usa as adversidades para trabalhar esse caráter de Cristo em nós também. Ele usa as adversidades, ele usa as dificuldades. Então, por que ele diz tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações? É exatamente porque, aí nós entramos aqui numa terceira coisa importante aqui no texto, é porque há frutos que são provenientes da provação e que sem elas, esses frutos certamente não seriam gerados. Certamente não seriam gerados. Então Tiago vai dizer aqui, né? Sabendo que a aprovação da vossa fé, o teste da fé, né? Uma vez confirmada, produz perseverança. Olha isso, irmãos. Produz perseverança. Então, entenda que
a provação, a dificuldade leva o cristão a ser uma pessoa mais forte diante das dificuldades. Leva ele a ser uma pessoa que tem mais bravura. É como alguém que está remando contra a correnteza de forma persistente, insistente, e ele não se dá por cansado, não se dá por vencido, ele vai adiante. Então Tiago, ele está dizendo aqui para nós que o projeto de Deus através das dificuldades, através das lutas, das provações, é produzir em nós perseverança. E essa perseverança tem ação completa, ou seja, o que Deus pretende é gerar em nós uma perfeição, não absoluta, como se prega a doutrina do perfeccionismo. Não é isso. A natureza pecaminosa continua no crente, nós ainda lutamos contra a natureza adâmica, porque a santificação ela é processual, ela é progressiva, santificação plena somente quando Jesus Cristo voltar. Então não é sobre perfeição plena e absoluta que Tiago está falando aqui, mas Tiago está falando sobre a completude do nosso caráter no sentido de alcançarmos maturidade. Então quando nós combinamos estas palavras, perseverança, perfeição e integridade, nós podemos chegar aqui a um entendimento de que através das provações, Deus nos leva a um nível de maturidade que nós não poderíamos alcançar sem passar pela fornalha de fogo, que nós não poderíamos atingir se não passássemos pelo deserto quente. Então entenda você que me ouve nessa oportunidade, entenda você que me ouve nessa hora, entenda o seguinte: as provações é uma realidade passageira, é uma realidade que pode ser diferente para cada um de nós, na hora de Deus testar a nossa fé através das aflições. Mas nós devemos nos alegrar quando as aflições vierem, e não murmurar, e não ficar com o coração azedo, magoado, enraivecido com as pessoas, com tudo e com Deus. Por favor, que esse momento não leve você a ficar com autopiedade, autocomiseração, Deus tadinho de mim, pobrezinho de mim. Não. Seja homem, seja mulher, seja homem de Deus, seja mulher de Deus, entenda, este momento aqui, a exortação de Deus para o nosso coração e ao mesmo tempo edificação e consolo nós devemos entender que as provações fazem parte dessa vida e que nós devemos nos alegrar, não com a prova em si mesmo, mas com aquilo que ela vai gerar, com aquilo que ela vai produzir em nosso caráter. Nós sairemos desse momento purificados, nós sairemos desse momento, queridos irmãos, melhores. Olhe para os nossos dias anteriores a esses. Tínhamos toda a liberdade de ir à igreja e muitos de nós não íamos. Tínhamos toda a liberdade de visitar os nossos irmãos, orar pelos nossos irmãos. Não íamos. Estávamos acomodados, frios, indiferentes. Muitos de nós, a maioria, posso assim dizer, quem sabe, Deus conhece de forma perfeita cada um, mas é inegável o fato de que muitas pessoas, que se dizem cristãs, estavam indo muitas das vezes ou para barganhar com Deus nas chamadas campanhas que fazem, ou muitas das vezes iam para, quem sabe, cumprir uma formalidade, para agradar o pai, para agradar a mãe. Muitos iam com todas essas motivações espúrias, outros, mesmo sendo crentes, regenerados, nascidos de novo, em flagrante frieza, acomodação, estavam tratando o culto com menosprezo, e agora Deus vem e nos tira isso. Então não seja insensível a esse momento, Deus quer nos ensinar. Tem coisas que Deus nos ensina na aflição, tem coisa que Deus nos ensina na provação. E é o que Tiago está dizendo para este povo aqui. Tem coisa que Deus vai nos ensinar através de livros teológicos, tem coisa que Deus vai nos ensinar fazendo, cursos de teologia que, quando são bons, bíblicos, de fato cooperam para o nosso crescimento. Mas o que eu quero dizer é que tem coisa que Deus só faz através da aflição. E Deus, através desse momento, não seja insensível, não seja um tolo, entende? De querer ignorar a realidade. Deixe de lado as discussões políticas, certas teorias de conspiração.
Olhe para aquilo que é tangível, que é concreto, que está acontecendo e que de fato, combinada essas coisas, há um cenário de aflição, há um cenário de provação. Então, não seja tolo, não seja insensível. Aproveita esse momento para você colher lições preciosas que Deus está trazendo para o seu povo. Deus vai nos purificar depois deste momento. Deus vai trazer maturidade para nós. Então vamos orar, vamos dobrar os joelhos, vamos confessar os nossos pecados, vamos aproveitar da melhor maneira esse momento, vamos dobrar os nossos joelhos, irmãos. Vamos orar de verdade. Vamos aproveitar o tempo que o Senhor está nos dando, vamos realmente orar, vamos realmente ler a Escritura. Tem muitas pessoas que estão ainda da mesma forma, estão ainda do mesmo jeito. Então, vamos aproveitar esse momento. Vamos aprender esse momento, é um momento para nós sentarmos aos pés do Senhor e aprendermos através dessas aflições, dessas dificuldades que se impõem a nós. Eu não sei como ficarão os dias futuros. Há discursos que são mais otimistas, há discursos que são mais pessimistas. Eu sei que é difícil para nós, mas uma coisa é certa, o cenário está incerto. O cenário está incerto. A recessão econômica vai ser uma realidade. Não sei em que grau, pode ser muito elevado ou não. Mas o fato é que nós precisamos entender que Deus quer trabalhar em nós. Deus quer trabalhar na nossa vida. Então, que o Senhor produza em nós corações quebrantados, contritos, arrependidos neste momento. Que o caráter de Cristo seja formado em você. Que o caráter de Cristo seja formado em mim. Que o caráter de Cristo seja formado em nós, povo de Deus. Amém, queridos irmãos? Em nome do Senhor Jesus, um forte abraço do seu pastor. Foi muito bom para mim essa experiência, que é uma experiência nova. Não tem sido fácil, os meus